Olá, vamos para mais uma aula, mais uma videoaula aqui para ajudar vocês. Vamos falar hoje sobre o setup. Espero que todos estejam entendendo, o contexto de todo o curso. E como eu já disse anteriormente, nosso suporte está à sua disposição para qualquer dúvida, ok? E vamos lá, daqui a pouco nós estaremos na prática e vai clarear tudo, Vamos falar sobre o setup agora. Primeira coisa, gráficos. Os gráficos, nós temos dois tipos de gráficos que nós vamos trabalhar, como eu já disse anteriormente, que seria o gráfico atemporal, que é o gráfico de Renko, e o gráfico temporal, que é o gráfico de Candlestick. Vamos falar também sobre as médias móveis que nós colocamos dentro do nosso setup, ok? Que nós utilizamos no nosso operacional. Vamos falar sobre a coloração, do nosso gráfico, uma coloração também desenvolvida por nós, que todos vocês vão receber também essa coloração. É um arquivo que nós vamos ensinar você a colocar aí no Profit Chart Pro, para que você possa trabalhar juntamente conosco, tá? E entender aí a coloração. Vamos estar falando sobre ela daqui a pouco, ok? Vamos falar sobre o Superdom, ok? Onde a gente colocamos, na maioria das vezes, as nossas ordens. Se você tiver dificuldade de utilizar o Superdom, porque tem muita gente que acha que ele é muito rápido, Então a gente vai ensinar você a colocar na tela mesmo, não tem problema. Ou você entrar apregoado, ou entrar agredindo, Vamos ensinar tudo isso. E vamos falar também sobre os pontos de entrada nos traders, ok? Vamos lá, vamos aqui na tela, aqui, olha. O gráfico, vamos falar sobre o gráfico aqui primeiro. Por que nós usamos o gráfico de Candlestick? Vou te explicar. O Candlestick, nós usamos ele no gráfico diário. Isso aqui é um gráfico de dólar, ok? O gráfico diário nós usamos simplesmente para encontrar as linhas de suporte e de resistência, para que a gente venha marcar no gráfico. Onde nós encontramos, então, o suporte e a resistência? No Dow Fut, se é no dólar. Se é no índice, no Infut. Nós vamos marcando aí os pontos. Como que eu consigo achar isso? Olha, nos topos e fundos. Um exemplo aqui, olha, nota que essa região aqui, olha, foi uma região de briga, correto? Olha, esse aqui é o gráfico diário no índice. Então, olha, esse dia ele foi até essa região e parou, voltou, fechou abaixo dessa linha. Nesse segundo dia também foi lá e travou, fechou abaixo da linha, fechou 3 dias, 4 dias. Então eu entendo que ali é uma região de resistência, ou seja, o preço está embaixo, tentando subir para cima, chegou aqui, ele encontrou uma resistência e não passa. Então seria uma região aqui que a gente iríamos trabalhar essa região. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse ponto, tá? Eu vejo que fechou um dia aqui, eu já 2 dias, enfim, eu posso ver mais períodos, Olha, lá atrás, se você observar, olha, esse mesmo ponto aqui, ó, já foi ponto de briga aqui, foi ponto de briga aqui, foi ponto de briga aqui, olha, tá vendo? Olha, como demorou para passar. Rompido, ele vira suporte. Então, quando ele voltou, ele foi um suporte consistente. Então, ele como suporte e resistência é um bom ponto. Então, eu pego esse ponto, como eu peguei todos esses pontos aqui, eu venho e coloco no gráfico que eu vou operar. Então, eu sei que naqueles pontos são pontos de briga, onde vai haver uma resistência e um suporte, ok? Vamos voltar para o dólar aqui, olha. Então, eu peguei aqui esses pontos, tá? Todo do dólar, o que eu faço? Eu venho no gráfico que eu vou operar, seria esse Dow Fut, o dólar futuro, nós não operamos ele, nós operamos a letra, de vencimento, ou seja, esse dólar aqui, ó, hoje estamos operando o Dow N, tá? Então seria
o WDON20, o mini dólar. Se eu colocar aqui só DOL-N, eu vou operar o contrato cheio de dólar, ou seja, o dólar comercial. Aí já teria que ter mais dinheiro na conta, ele é mais agressivo, né? Seria em média de R$600 para operar cada contrato, e o mini dólar seria R$25 para operar um mini contrato. Por quê? O dólar cheio só opera-se de 5 contratos, não opera de um contrato ou mini, não. O mini dólar é uma coisa, seria o dólar fracionado, não é? E o dólar cheio seria o dólar comercial. Só vende ou comercializa, compra e vende só de 5 contratos, lotes de 5 contratos. O mini índice você pode operar de 1, de 10, de 5, de 50, quanto você quiser, ok? Vamos lá então. Então, o que a gente faz? A gente pega esses números daqui, tá? Digamos aqui, olha, 5.417. É um ponto que eu encontrei, o preço está para baixo, ele é uma resistência. Então, eu venho aqui, olha, 5.417. Eu sei que ele é uma resistência, o preço está abaixo. Então, quando ele chegar aqui nesse nível, olha, o que nós podemos entender aqui então? Quando ele chegar nesse nível aqui, ou seja, quando ele bater aqui, olha, aqui é um ponto de briga. É um ponto que possivelmente venha acontecer uma reversão, tá? Ou ele pode bater aqui e ficar brigando, romper depois de um tempo, mas ele pode também fazer isso daqui, olha, tá? Ó, reverter, voltar para baixo, tá? Como ele fez aqui, olha, tá vendo? Olha? Então aqui era um ponto de resistência, o preço subindo, tá? Bateu na resistência, quando ele bateu na resistência, ele ricocheteou para baixo, ok? É assim que o mercado se desloca. Sempre nos pontos de suporte e de resistência, eles dão essas travadas, essas paradas, tá? E assim ele vai fazendo novos pontos de suporte e resistência. Um exemplo aqui, eu não teria uma resistência, não é? Aqui eu não teria uma resistência, não é? Mas nota que ele vai fazendo do jeito que ele quer. O mercado ele é soberano, tá? Então é desejo de compra e desejo de venda. O exemplo aqui, esse, como eu disse aqui, olha, ele bateu, segurou, resistência, voltou. Segunda vez bateu, rompeu. Quando rompe e faz esse respiro, olha, aqui agora é uma região de suporte. Resistência rompida vira suporte. Falamos disso lá atrás, tá? Olha, vira suporte. Nota que ele tentou a primeira vez, bateu aqui e jogou para cima. Tentou a segunda vez, bateu e jogou para cima. Não é? Olha, jogou para cima. Só da terceira vez que ele veio e causou o rompimento, tá? Então, nós vamos voltar aqui, só para focar. O gráfico atemporal ou gráfico de minuto, nós utilizamos simplesmente para marcar topos e fundos, para marcar suporte e resistência. Só, ok? Pego os números aqui, marco aqui, sei onde eu vou pôr um exemplo, olha, 5.287. Vou lá no 5.287 e coloco uma linha, tá? Vamos colocar uma aqui. Nós estamos no 5.417, vou pegar uma de cima para você entender, tá? Olha, vamos encontrar então aqui um ponto de parada, uma região que deu briga. Então, venho aqui, pego uma linha
E essa região eu entendo que seria uma região de briga. Olha, travou aqui, tá? Que quase foi e segurou. Então vamos dizer que aqui seria um ponto de resistência, 5.479. Eu venho aqui, olha, no Dow N, coloco ali, aqui eu consigo reduzir, olha, tá, ó, reduzir o tamanho aqui dos candles, dos blocos, né? Pego a linha horizontal e coloco aqui, 479. 479, vem aqui, olha, e coloco ela, tá? Aqui, então, eu sei que nessa região eu tenho também uma resistência. Se ele romper essa resistência aqui e for na outra lá, eu sei que lá é um ponto que ele pode brigar, ou seja, bater e ricochetear para baixo. Então, como é que a gente trabalha? Sempre fazendo as vendas no alto e as compras embaixo, tá? Eu costumo vender na resistência e comprar no suporte. Esse é o projeto. Comprar no suporte, vender na resistência, ok? Então, nós vamos pegar do gráfico de minutos, ou seja, gráfico temporal, o suporte e a resistência para colocar no gráfico atemporal, que seria o gráfico de Renko. É neste gráfico que nós vamos operar, ok? Muito bem, vamos falar agora sobre as médias móveis, tá? Essas médias móveis que vocês estão vendo aqui no gráfico, olha, esta média móvel, tá? É uma média móvel, vou tirar essa, vou deixar só essa, olha, média móvel de 200 períodos exponencial. O que significa isso? Que neste preço, olha, onde está, ele marca aqui o verdinho, ó, essa média está nesse preço, 5.304,80, ou seja, é uma média de 200, então eu entendo que as últimas 200 negociações, tá, está neste preço médio, tá? Então, a própria média móvel é a que faz o cálculo diante do número de períodos que nós colocamos, tá? Exemplo, 200 períodos seria 200 negociações, tá? Então, as últimas 200 negociações têm o preço médio de 5.304,80. Ainda que o preço esteja no 5.384, os 200 últimos negócios têm este preço médio, ok? Vamos dizer aqui, olha, essa é uma média exponencial de 17. Vamos ver onde ela está aqui, olha. Está 10 centavos, digamos que 10 centavos abaixo do preço real, que seria 5.384. Ou seja, o preço finalizou aqui a última negociação em 5.384,5. Mas somando as últimas 17 negociações, aconteceu nesse preço, 5.374,92. Ok? Então, as últimas 17 negociações têm este preço médio, como essa de 72 períodos. As últimas 72 negociações têm o preço médio de 5.351,5, ok? Essas são médias móveis. Como é que nós vamos usar elas, tá? A média de 17 é uma média móvel lenta, exponencial, tá? A média de 72 períodos, essa é uma média rápida de 17, a média de 72 uma média lenta e a média de 200 uma média longa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, a média de 72, sendo uma média rápida, tá? Ela vai nos dar
o direcionamento, porém, a 72 seria usada para a confirmação, ok? Como assim? Te explico. A 72 cruzando, a 17, perdão, cruzando a 72, ela nos mostra o caminho, ou seja, neste dia o preço abriu acima e não a média móvel, não cruzou mais a de 72. Ou seja, ela mostra a direção do mercado. Sendo assim, o dia todo foi de alta. Nós vamos ver aqui, olha, que esta média, ela cruzou aqui logo na abertura. Entendemos aqui que estava em um conflito no dia anterior, quando o preço abriu, a média móvel de 72 períodos foi cruzada pela média rápida, né? A média rápida cruzou e não voltou mais. Quando a média cruza, olha, ela nos dá a tendência, ok? Olha aqui, nós vemos que a média cruzou aqui embaixo, olha, tá vendo? Aqui teve o cruzamento da média, ó, a média lenta cruzando a média rápida cruzando a média lenta, dando então uma tendência para o mercado, olha. Você nota que aqui, olha, o mercado estava caindo, olha. Quando a média rápida cruzou a média lenta, ela determinou uma tendência de baixa, tá? E aí o preço, então, caiu. Chegou aqui, ele parou, ou seja, travou nessa região de suporte e voltou. Quando ele começou a voltar e a média rápida cruzou ao contrário a média lenta, não é? Ele está mostrando uma reversão de tendência, ou seja, essa média rápida determina a tendência após o cruzamento da média lenta, tá? E aí, então, o preço, olha, vai embora, tá? Ó, vai embora. Tá vendo? Olha, ó. Ele só vai mudar a tendência de novo, olha, bateu, segurou, só quando ela for cruzada novamente. Enquanto isso não acontece, olha, o que nós vamos enxergar no mercado simplesmente é uma tendência de alta, olha, todo o período, desde que ela cruzou aqui embaixo, olha, ela só está subindo, olha, só está subindo, ó. Vendo? Você nota que se você pegar uma linha e colocar aqui desde o momento que ela cruzou aqui para cima, olha, é uma linha de tendência de alta, uma LTA forçando realmente o mercado para cima, ok? Forçando ele para cima e até então só vamos ter uma mudança ou uma reversão de tendência quando esta média rápida cruzar a média lenta para baixo novamente. Aí teremos então uma confirmação de mudança de tendência. É para isso que nós usamos as médias móveis, ok? E nota também que as médias móveis elas servem como suporte e resistência, porque sempre o preço volta a buscar a média, tá? Se o preço não voltar a buscar a média e acontecer uma lateralização ou uma congestão, a média vai buscar o preço, tá? Quando o preço chega em determinada região e ele nem cai e nem sobe, as médias acabam chegando até ele, tá? É como esta região aqui, olha, tá? Ela ficou congestionada, as médias foi chegando até o preço, tá? Enquanto não, olha, o preço chegou até a média. Quando chegou na média, deu um choque aqui, olha, e jogou para cima de novo. Ele tentou romper a média móvel, que seria, ou seja, um preço que está sendo negociado nas últimas 72 negociações. Quando chegou ali,
os compradores e vendedores estabeleceram aquele preço, dizendo, daqui não pode passar, aqui nós vamos voltar a comprar. E aí, então, o preço bateu na média e voltou para cima novamente, tá? É isso, as médias móveis funcionam desta forma. Vamos falar também sobre a VWAP. A VWAP é essa linhazinha aqui, olha, que ela vai costurando, né? Ela vai costurando e acompanhando mais ou menos aí também as demais médias móveis, só que a VWAP, ela é uma média chamada média ponderada. Então aqui, olha, está como diária, né? É uma média diária, tá dentro do intraday. Ela então está sendo uma média ponderada, ela está fazendo o cálculo, tá, de todas as negociações que vão acontecendo ao decorrer do dia. Essa média vai se formando dentro do gráfico, mostrando então onde é que está o preço médio de todas as negociações do dia. Nessa região aqui seria essa linha vermelha aqui, olha, 5.354,26. Seria então a média ponderada, ou seja, a média de todas as negociações que aconteceram no dia está aqui. Então, geralmente também o preço, quando bate nesta linha, segura muito. E quando bate da primeira vez, dificilmente rompe. Então, não esqueça disso, grave isso. Quando o preço bate na média ponderada ou na VWAP, a primeira vez, geralmente, nunca rompe. Então, se ela estiver em cima do preço, quando ela estiver batendo no preço, provavelmente ela deu uma ricocheteada para baixo, onde naquela região podemos trabalhar uma venda. E se o preço estiver caindo em cima dela, quando bater nela ou se chocar nela o preço, possivelmente da primeira vez ele não passe, nos proporcionando então uma compra, ok? Então, essa é a visão, ok? E essas médias aqui, tá? Elas ficam muito mais bem vistas no gráfico de 5 minutos. Então, se você colocar aqui um gráfico de 5 minutos, tá? Vamos colocar o de 5 minutos aqui, elas ficam bem mais visíveis, ok? Olha, então você veja bem, bate, segura, bate, segura, bate, segura, trava, olha a VWAP, ó. Bateu na VWAP, olha, bateu da primeira vez, voltou para cima, segunda vez rompeu, a hora que rompeu para cima de novo, ficou, olha, segurando, olha, cai, não cai, segura na VWAP, não cai, segura na VWAP, joga para cima. Então é uma resistência e um suporte muito bom, um suporte e resistência muito bom, ok? No gráfico de 5 minutos, você tem maior aí visibilidade. Vamos voltar aqui para o gráfico de 11R, que é o gráfico de ticket de Renko, é o que nós usamos para operar o dólar, ok? E vamos falar sobre a coloração, tá? Essa coloração que você está vendo aí, olha, essas corzinhas bonitinhas aí, é o que marca os topos e os fundos. Nós operamos topos e fundos, tá? Por isso essa coloração aí é diferenciada, uma coloração que ela marca os topos e os fundos de todo o gráfico, ok? Então, digamos que, só que assim, nós operamos só topos e fundos? Não. Na maioria das vezes, nós utilizamos essa coloração para pegar a reversão da tendência, tá? A reversão das operações. As operações estão indo para cima, de repente, recebe uma trava, né? Os operadores querendo mudar de direção, então a gente entra na mudança de direção. Então, como é que funciona? Olha, em cima, ela vai pegar o topo, ou vai reconhecer o topo com um box amarelo. Embaixo, ela vai reconhecer o fundo com fúcsia, jogando para cima, então, o contrário, tá? Então, é mais ou menos assim.
digamos que o fúcsia acendeu fúcsia, nós já deixaríamos uma compra após ele fechar. Nós só entramos no fechamento do box. Porque aqui, olha, quando chegar nesta região aqui de pavio, ele já está se formando fúcsia, já está virando rosinha. Mas onde nós vamos deixar a nossa entrada? Vamos deixar apregoado, tá? Seria aqui assim, olha, bem nessa região, no fechamento. Ele sempre vai fechar com números, tá, redondos, tá? Um exemplo ali, olha, ele fecharia no 5.320 o preço ali, ó, tá vendo? Lá na lateral, você vê, olha, na lateral direita aí você consegue enxergar o preço ali, ó, 318,5, 319,5. Então, 320 seria o fechamento desse box. Colocaríamos a nossa ordem de compra aqui, olha, já deixaria apregoado. Quando ele acionasse, ou seja, ele fechasse o box, ele já iniciaria o próximo box, nós entraríamos e pegaríamos toda essa onda aqui, olha, tá? Cada box desse no 11R equivale a 5 pontos. Se pegasse aqui 5, 10, 20, 30, 45 pontos, já seria um trade de sucesso, né? Então, veja bem, se você for só observar a coloração, a assertividade, ela não é tão grande, né? O que nós precisamos saber diante dessa coloração? Nós entramos em suportes e resistência. Confirmou o suporte e resistência, a gente entra. Um exemplo, o preço abriu aqui, olha, e fez esse gap, tá? De repente ele fez um amarelo para baixo. Eu entraria nesse amarelo? Não. Por quê? Ele está muito próximo de um suporte. Se eu entrasse aqui, eu teria que pegar 2, 3 pontos, no máximo 5 pontos aqui, tá? Nesse trade. Compensaria esse trade? Não. Porque o meu stop, ele teria que ficar ao retorno do box, que seria 10 pontos, tá? Então, eu entraria nessa região, tá? O meu stop tem que ser no rompimento contrário, tá? E aqui eu poderia pegar só até o máximo 5 pontos. Então, eu não poderia entrar numa operação dessa para ganhar 5 pontos, se der certo, e perder 10 pontos se der errado. Entendem naquilo que eu falo, que a conta não fecha? É um trade ruim. Não podemos entrar nisso. Cadê o gerenciamento de risco? Não podemos entrar nesse trade, ou seja, isso daqui é furada. Esse não funciona, tá? Sabemos que está numa tendência de alta, uma tendência altista, já abriu estourando para cima. O que poderíamos fazer é esperar ele bater aqui, olha, esperar ele bater aqui novamente, tá? Ver se ele vai fazer ou confirmar esse suporte. E aqui, então, poderia entrarmos, após a formação do box, em cima, ok? Por exemplo, aqui, poderia entrar numa compra, né? Fez um box para baixo, não confirmou. Voltou para cima, poderia ter entrado numa compra aqui, olha. Buscando onde? Buscando o alvo lá em cima, olha. Nós temos um alvo lá em cima. Onde é? A próxima resistência. Aí ele fez um amarelo aqui de novo. Eu entraria nesse amarelo? Não, porque ele não chegou a bater na resistência. Agora ele cravou na resistência. Fez um novo amarelo. Aqui é ponto de venda. Por quê? Porque eu tenho o amparo da coloração fechando, mais a região de resistência. Então, eu entraria aqui nesse trade e pegaria, olha, até 15 pontos. Depois ele fez de reversão. Tem que sair do trade se tiver. Ok? Então, é assim que a gente usa coloração dentro do gráfico de Renko, tá? Olha, aqui, vamos dizer ainda que assim, olha, digamos que se entrasse em todos, tá? Aqui, entraria, daria errado.
Aqui entraria, daria errado. Aqui entraria, daria certo, aqui daria errado. Então, seria 3 negativo e 1 positivo. Esse deu certo porque fez um box para cima, 3-2. Esse fez um para baixo, 3-3. Esse andou 45 pontos para cima, tá? Já colocaria toda essa perca no bolso. Mas já estaria 4-3. Esse deu certo, 5-3. Esse deu certo, 6-3. 7-3, 8-3, 9-3. Gente, já acabou o seu dia. 9-3, já fez 12 operações. 3 deu errado e 9 deu certa. Já fez a meta faz tempo, viu? Então é isso que você precisa entender, tá? Isso aqui funciona, que é uma beleza. Se for em cima, então, de suporte e resistência, a coloração, ou seja, a reversão de topos e fundos, funciona muito. E nós vamos disponibilizar também para você essa regra de coloração. Vamos ensinar você a colocar aí no seu Profit Chart, na sua plataforma, e vai ser muito bacana, ok? Tá bem? Espero que você esteja entendendo todo o fundamento disso. Não se preocupe que na próxima aula nós vamos entrar na prática bonitinho, tá? E vamos tirar todas as suas dúvidas também através do suporte. Se você mandar algum tipo de e-mail aí buscando alguma informação, nós vamos te ajudar, ok? Entendido aqui então? Topos e fundos dentro da coloração. Cada hora que ele encontra um fundo, ele faz uma coloração. Cada hora que ele encontra um topo, ele muda a cor também, mostrando a reversão da tendência, ok? Tendência primária, tá? Não tendência mesmo, secundária ou contínua. É mais a tendência primária de reversão na hora do gráfico. Tá tentando ir para cima, de repente toma uma pancada para baixo, ele mudou a tendência primária. Tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Super Tom, rapidamente também, que isso aqui a gente vai ter que ver na prática, tá? Então, esse Super Tom aqui, onde a gente vai colocar as nossas ordens, como eu disse, ele é muito rápido, né? Aqui nós estamos no cross ordem. O que é o cross ordem? Nós estamos no dólar cheio, mas todas as ordens que colocamos aqui, ele envia no mini, tá? Olha, então está no cross ordem uma função, né, que te possibilita ver os contratos cheios aqui nas laterais sendo negociado, mas quando você coloca a sua ordem não é enviada para o contrato cheio, porque ele está linkado ao mini contrato, ok? Mas como nós sabemos que o que movimenta o mercado não é o mini, é o cheio, tá? O mini, por que você opera o mini então? Porque o mini tem mais volatilidade e dá para trabalhar com menos dinheiro, menos exposição. O cheio já tem que trabalhar com mais dinheiro e mais exposição. Então a gente vê os grandes players trabalhando, atuando, e a gente entra no meio deles ali. Você vai observar que sempre o preço, um exemplo, é diferente do outro. Aqui o preço fechou aqui nessa região, sendo o cheio negociado a 5.384 e o mini sendo negociado a 5.384,5. Muitas das vezes o delay é maior, viu? Dá 3, 4, até 5 pontos de diferença, um sendo negociado distante do outro. Tá? Mas isso aqui seria como se um cabo de guerra. Tá? Uns puxa para cima, outros puxa para baixo. Aquele que vencer movimenta o mercado para o lado que ele pretende movimentar, né? Então, na verdade, é uma briga aí de gente grande que nós só entramos no meio, tiramos uma fatia pequena e já saímos fora. Não podemos ficar posicionado por muito tempo dentro de uma operação de dólar. Diante da volatilidade, ele parece que está indo para um lado, de repente ele já muda para o outro, não é? Então, aqui nenhum exemplo é isso aqui, olha, tá? Ele deu uma alavancada para cima, travou, de repente deu uma alavancada para baixo,
mudou de novo para cima, de repente jogou para o fundo de novo. Então é mais ou menos assim, se você entrar numa operação aqui, olha, vamos dizer assim que você entrou numa operação aqui, ó, tá? Entrei aqui porque fechou o fúcsia, enfim, e me mostrou, tá? Entrei aqui, olha, tô comprado. Aí o mercado começa a 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 pontos e você não sai da operação porque você acha que ele pode ir até lá em cima. Tá? Você acha, você pensa que ele pode ir lá e te dar muito dinheiro. De repente o mercado faz isso aqui, olha. Olha o que ele fez. Tá? Jogou tudo de volta para baixo. Onde você entrou, quer ver? Fica vendo onde você entrou na operação. Ou seja, aqui, se você entrou com um contrato, você já estaria ganhando, digamos que um contrato, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 55. 550 reais. 550 reais com um contrato, tá? Aí, de repente, você não finaliza a operação. Olha o que acontece. Estava ganhando 550 reais, agora não está ganhando nada. Perigoso perder aqui, ó, por desespero. Porque o mercado voltou todos os 55 pontos para baixo novamente. Tem que tomar esse cuidado, tem que ir executando, fazendo saídas parciais, segurando o trade na mão. É isso que nós vamos ensinar você posteriormente, ok? Vamos lá, então o Superdom é isso, vou ensinar você a configurar ele, tá? Para aparecer assim, olha, linhas de ajuste, enfim, para você conseguir colocar o trade automático. A hora que você clicar aqui em qualquer preço, você já consegue colocar a ordem que esteja aqui, olha, como quantidade, que vai ser bacana, ok? Finalizando agora, então, com os pontos de entrada. Isso aí eu vou te ensinar na prática, tá? Pois na tela, conciliando esses cruzamentos de linha, os suportes e as resistências, nós vamos fazer as nossas entradas. Eu vou mostrar para você cada ponto de entrada, tá? Seja ele cruzamento de médias móveis, seja ele segurando ou rompendo suporte e resistência, né? Digamos que aqui um exemplo, olha, nós vimos que ele bateu, segurou, né? Tentou voltar para cima, olha, não conseguiu, tá? Voltou de novo para baixo, só fazer uma simulação de uma entrada aqui, tá? Então você veja bem, quando ele fez isso daqui, olha, tá? Ó, ele fez um fundo aqui, fez outro fundo aqui, qualificando então um topo duplo ou fundo duplo, não é isso? Ele mostrou aqui então para a gente um fundo duplo. E dentro desse fundo duplo ele está nos amparando a comprar. Por quê? Porque ele já mostrou que tentou cair, não deixaram, tentou cair, não deixaram. Se ele não vai para um lado, ele vai para o outro. Se ele não vai cair, não vão deixar ele cair, então vão subir com ele. Então aqui seria um ponto de entrada. Tem gente que gostaria de entrar nessa operação, mas não entraria aqui. Ele gostaria de entrar aqui no rompimento do topo. Quando romper o topo aqui eu entro, ou seja, estaria 5 pontos acima. Pegaria e ganharia da mesma forma, mas há a possibilidade de entrar um pouco antes para o seu stop não ficar muito longo. Por quê? Se eu entrar aqui, o meu stop loss, ele é aqui, no fundo. Agora, se eu entrar aqui, tá? Aqui seria um stop de 10 pontos. Se eu entrar aqui, onde está o meu stop? No fundo do mesmo jeito. Ou seja, aqui eu já estaria 15 pontos de stop e não 10. Por isso, entradas antecipadas, ok? Isso nós vamos te ensinar na prática, tá? Na prática, logo mais, na próxima aula, nós já vamos entrar na prática, tá? Falando realmente aí de como nós vamos operar
e você vai entender perfeitamente, eu tenho certeza disso, tá? Mais uma pincelada aí para você entender acerca do nosso setup, do que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos operar, como é que nós traçamos o suporte e resistência, nós vamos fazer isso junto depois, tá? Para você entender como é que traça suporte e resistência, tá? Não vamos falar de algumas coisas como Fibonacci. Fibonacci traça trata retração, projeção, mas é tudo supérfluo. O mercado é soberano e se ele quiser ir, ele vai, se ele não quiser ir, ele não vai, viu? Então nós fazemos a projeção, mas é incerto. Então vamos no scalp mesmo, escalpelando, entrando, fazendo poucos pontos. Não adianta ficar esperando, porque falou o Fibonacci que a projeção da rebimboca da parafuseta é lá em cima. E se não for, aí a gente acaba perdendo, né, aquilo que já ganhou. Então é melhor ir já executando, colocando no bolso, fazendo as saídas parciais e não correr o risco, ok? Tá bem? Então até a próxima aula, viu? Eu vejo você então na aula prática, tá? Já no gráfico, mostrando para você a tela e discutindo aí com você, e vai ser muito bacana, ok? Pois vamos fazer operações aí movimentando esse gráfico para você entender e vai dar tudo certo. Até a próxima aula. Abraço!